estou pronto. Maurício, muito obrigado pela nossa conversa. E todo mundo conhece o Maurício, mas não conhece o Maurício avô. Como é o Maurício avô? Os meus netos conhecem bem. Eu tenho 12 netos, por enquanto. São lindos, maravilhosos, cada um é personagem, embora não tenham se transformado em personagem ainda, porque eu estava primeiro criando os filhos sendo transformados em personagens. Agora, já terminei essa criatividade em cima de 10 filhos, chegou a vez dos netos. E daqui a algum tempo, já chega a vez dos bisnetos que estão chegando também aí. Cada um deles é diferente um do outro. Cada um deles é uma linda criatura, né, vivendo, vivenciando, aprendendo a viver e ensinando muita coisa para nós também. Eu adoro ter netos, quanto mais melhor. Os filhos, cada um virou um personagem. Sim. E os netos? Como é que você se inspira assim? Conta para nós, vovós. Eu não criei os netos. Sim, mas temos uma esperança de que vão ter 12 novos personagens? Vamos dizer que é quase uma obrigação para mim, perante minha família. Já fiz os filhos, eu tenho que fazer os netos e depois os bisnetos. Tudo dá certo. Então, e cada um deles é incrível, a criatividade da natureza, do Criador. Cada um deles é diferente, é um personagem diferente, com características diferentes, com surpresas na vida, na apresentação, na forma como eles vivem o mundo e para o mundo. Então, podem esperar que depois venha a turma, a tribo dos netos e depois os demais. O que é diferente de ser pai e de ser avô? Olha, o pessoal fala e eu duvidava um pouco, agora acredito no que o pessoal falava, é voz corrente. A gente tem mais paciência com os netos. Quando chegam os filhos, você não tem bem um manual para ver como é que deve se comportar, como é que deve tratar as coisas, os problemas, em cada caso, né? Você vai aprendendo. Quando chegam os netos, você tem já uma certa experiência para você saber que você sobrevive tranquilamente como avô, mesmo você tratando os netos como eles merecem em alguns momentos. Eu não estou falando em termos de um tratamento duro, rigoroso, não. Como eles merecem em termos de carinho. Todos eles são mais carinhosos, são mais gente perto da gente, são mais, desculpe meus filhos, mas os netos são um pouquinho mais espertos. E provavelmente os bisnetos serão mais. É uma evolução, lógico, né? Isso talvez venha da liberdade que eles têm, cada vez mais com o avô, depois com o bisavô. Então eles dominam o espaço, flutuam na vida da gente, são como anjos alados que vêm cada hora uma surpresa diferente, curiosa, inédita, às vezes carinhosa e às vezes assustadoras, no terreno assim da criatividade. Você não está preparado geralmente para o que o pessoal, criançada, está criando, pensando, fazendo e falando para você. Você precisa se preparar. E cada vez mais. Hoje, com a liberdade, com a criatividade, com as conquistas eletrônicas, conquistas tecnológicas, você sempre está atrás, bem para trás, do filho e do neto. Eu me lembro quando estava com os filhos, começando com os jogos games, muitos anos atrás, os primeiros games, né? Atari e tudo mais, eu dava os brinquedos para eles, brincava um pouquinho, ensinava alguma coisa, e daí eles começavam a brincar comigo. E daí eu comecei a ver que eles evoluíam muito mais rapidamente que eu na busca e na conquista dos seus espaços nos games. Estava me passando a perna. Então, em alguns momentos,
Depois que eles iam dormir, eu pegava os games, os jogos, e ia treinar para não ficar muito tempo para trás deles. Durante algum tempo eu conseguia me manter empatado. Daí eu desisti, eu não conseguia chegar perto deles, eles me dobravam sempre. Né? E isso está acontecendo, lógico, com os netos, e vai continuar acontecendo com os mais novos que chegarem. Né? Eles vão passar sempre, nós mais velhos, na tecnologia, nas conquistas tecnológicas, nas fases todas. E isso é lindo. Você não pode se sentir derrotado, velho, para trás por causa disso. Você precisa ficar orgulhoso da inteligência dos netos e dos jovens. Tudo isso. Quer dizer que os novos personagens, os netinhos, vai ter algum, não como o Chico Bento que brinca na roça, mas vai ser um personagem cibernético? Tem que ser. Eu estou cercado disso já. E com isso eles vão, os games, eles vão criar jogos por conta própria, eles vão criar músicas, eles vão compor, eles vão cantar. É um mundo que se abre agora com a tecnologia para eles mostrarem, desvendarem para nós os próprios espíritos, a criatividade, o que eles sabem fazer, podem fazer e gostam de se mostrar. Você é um grande contador de histórias para crianças do mundo todo e de várias gerações. Você teve essa referência na sua infância? Você teve avós que contassem histórias para que você se inspirasse e pudesse ser o criador? Eu venho de uma família de contadores de história. Meu pai era poeta, mamãe era poetisa também, meu pai compunha músicas. Minha avó foi a melhor contadora de história que eu conheci na vida até hoje. Ela me alimentou durante a minha infância toda, e não só a mim, como meus irmãos, os coleguinhas que tinham, os amiguinhos da rua. Ela me alimentou, nos alimentou, com uma história por noite durante a minha infância toda. E não repetia a história. E era analfabeta, magia pura. Como é que ela conseguia isso? Era, nos velhos tempos, a forma de um contar para outro, que contava para outro, era uma folclore, passava de boca em boca, casa em casa, e atravessava o mundo. Então eu tive essa facilidade ou felicidade de ter uma avó contadora de história, uma mãe que cantava, compunha, um pai que era poeta, um bisavô que contava causos, como os velhos faziam, né? Então, eu vivi cercado de música, de poesia, de casos, de histórias. Lá no interior, havia tempo para isso, calma para isso, e uma participação de amigos, dos vizinhos, a molecada toda. Tive uma infância maravilhosa. Aliás, eu não saí dela ainda. Ela está tão impregnada na minha cabeça, na minha sensibilidade, que realmente ela me carrega, me dirige, e está aí toda ela, a memória de tudo que eu vi, senti, ouvi, me acompanha, me ajuda na hora de criar uma história, e agradeço muito ao Criador e a todo mundo que me ajudou. Quer dizer que esses personagens da sua avó estão nos seus personagens? Lógico que estão. Estão muito? Estão. Eu dei uns palpites também, mas eles são muito fortes. Eles são mais fortes. E como é que os seus netos interagem com esses personagens todos? Porque com as crianças a gente já sabe como interagem, e seus netos em particular, com a Mônica e a turma toda. Como é para eles? Quando eles abrem os olhos para entender que sou eu que faço a historinha, eu que desenho e tudo mais, aí começa uma fase bonitinha, onde eles discutem, sugerem coisas, criticam a situação do personagem e às vezes indicam caminhos. Estou aprendendo com eles muita coisa. Isso não para. É infindável. Esse contato com as crianças, com filhos, netos e crianças, é a melhor escola que eu tenho para continuar fazendo o que eu faço. E o que você acha que, quer dizer, esse legado seu é enorme, não é só para os seus netos, não é? Mas os netos são uma coisa particular perante as crianças todas. Como é que você gostaria que eles
lembrassem de você, além desse criador, dessas histórias todas, enfim, de toda essa riqueza? Eu acho que é bom que eles lembrem de mim como eu sou, próximo deles, respeitando todos eles como seres humanos, como pessoas inteligentes. Criança é um ser humano um pouquinho menor, porque são seres humanos maravilhosos, todo o futuro está concentrado naquela figurinha pequena ali que você ama. Com isso, eu nunca, por exemplo, conversei com criança na base do Tativitat, misturando, falando de uma maneira diferente. Sempre conversei com meus filhos e meus netos, usando a linguagem, a forma que eu converso com os adultos também. Lógico, você não vai fazer uma conversação cheia de palavras difíceis, de impossibilidades de entendimento. Mas eu converso com eles de igual para igual, porque eu acho que a alma, a inteligência da criança não tem idade. Eles estão ligadões o tempo todo, estão entendendo tudo e tem alguma dificuldade no começo da vida de pronunciar uma frase, uma palavra e tudo mais, mas a cabecinha está ali, acesa. E eu vejo por mim, eu me lembro de coisas da minha infância, acontecimentos, conversas e tudo mais, e quando eu tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não me lembro de ter tido dificuldade no entendimento. Toda criança é assim. Então, nós estamos num universo de crianças espertas, abertas ao entendimento e querendo mais lógica, carinho, segurança, confiança e esperanças. É assim que a gente vive. E como é que nós, avós, podemos contribuir para que essa brincadeira fique na gente, fique permanente? Você diria o que para os avós? Que já se esqueceram da infância? Os avós têm que... Não pode esquecer da infância. Os avós têm que estar sempre na mesma altura intelectual, no trato, no comportamento, no mesmo esquema na criançada. Eles têm que se sentir iguais às crianças. Lógico, estão criançada, está no aprendizado, está recebendo uma série de informações, mas a alma, o espírito, não tem idade. Eles têm que entender tudo que está acontecendo com a mesma sensibilidade que vai acompanhá-los a vida toda. Então, o negócio é não nos separarmos da criança. Na hora que estamos conversando com o adulto, a gente fala com o adulto. Com a criançada, a gente fala de uma maneira mais adequada, uma forma diferente, mas com o mesmo respeito à inteligência deles. Nós somos importantes nessa formação desse indivíduo, nós avós, muito, porque hoje tem tem alguma coisa que, às vezes, alguns pais sentem que os avós já são pessoas que estão superadas, não é isso? Como é que a gente... Esses pais também meio fora da realidade. Da realidade, né? Imagina. Os avós são ótimos, porque tem uma carga de vivência, de experiência, que só o tempo que traz, o tempo que nos presenteia com isso. Então, é bom a gente usar, respeitar e prestar atenção nisso a vida inteira. E você quer dizer alguma outra coisa que você gostaria de dizer para os avós, alguma mensagem para as crianças? Como eu falei agora há pouco, a gente deve estar na altura das crianças, na hora da conversa, na hora da conversação, do contato, e devemos estar, às vezes, na altura em que o pai, o avô deve estar, para orientar, para conduzir a criança, com a nossa maior experiência, para os melhores caminhos na vida. Tem mais alguma questão? Não, já está excelente. Excelente. Se quiser fechar com alguma coisa... Se você quiser dizer alguma coisa mais, fica à vontade. Não, acho que... Tá bom? Eu estava doida para saber qual é o novo personagem, né? Para dar um furo, né? Tá vendo? Se a gente sair
difícil para os próprios netos. Os próprios uma netos briga saber depois. qual é o... Eu tenho um palpite de um novo personagem baseado no neto meu, mas eu não posso usar ainda, porque senão fica uma ciumeira danada que não outros netos. Mas ele já nasceu. Já nasceu? Já posso ano passado. É menino ou menina? Menino. Ah, então já é um meio furo. O novo personagem vai ser um menino, né? Eu vou suspender aqui a